Pode se apresentar, falar seu nome, sua idade, o que você faz hoje em dia? Pode nos contar um pouco sobre sua convivência quando adolescente, por exemplo, com sua família, e em quais circunstâncias você foi preso? Quanto tempo passou? E fale um pouco de suas experiências no cárcere. Boa tarde, me chamo Luiz Carlos Paulino, nascido 1/1/67, em Presidente Bernardes. Sou de família cristã, né? Na minha infância tive muitos trabalhos, dei muito trabalho para a família. Fui parar na Fundação Casa, atualmente Fundação Casa, mas na época era RPM, Juizado de Menor, por infringir a norma da lei, né? O artigo 55, 57, por aí afora. Ao passar para de maior, infringir a norma da lei do Código Penal, o artigo 121, onde fui praticamente obrigado a resolver uma situação e acabei infringindo, né? E nessa fui parar dentro do cárcere, 1986, 29/3/86, fui parar dentro do cárcere, onde eu cumpri o total de pena de 14 anos em um mês, né? Tive atualmente, a princípio, em 93, em 96, no distrito. Pós o distrito, fui para a casa de detenção, onde ali cumpri aproximadamente uns 13 anos, 12 a 13 anos. Eu queria que você falasse um pouco como que era o relacionamento seu com a sua família na adolescência, viu? O relacionamento meu com a minha família era um relacionamento muito bom, né? Na adolescência, meus pais levavam os meus irmãos para a igreja, para cultuar, né? Aprendendo a se aproximar de Deus. E chegou um determinado tempo, os amigos, eu ia para a igreja, mas os amigos iam para o circo e iam curtir. Aí os amiguinhos falavam, meu, só igreja, vamos para o circo, tá? Aí, a hora que o pastor, o obreiro lá, o porteiro, né, porque antigamente, para as pessoas, para as crianças sair do culto e ir para o banheiro, só com permissão dos pais. Aí eu saí uma vez, já saía o parceiro, os amigos já estavam esperando eu, e ali nós íamos para o circo, chegava no circo, em vez de nós pagar, nós furava a lona e começava, né, praticar esses atos deselegantes, né, e aí eu me acostumei, eu ia, essa infância, aí eu comecei até mesmo delinquir, né, fumar um Beckenbauer e comecei a me desencaminhar, me desencaminhar a vida louca, né, e até que completei 18 anos. Quantos irmãos você tinha? Sua mãe, seu pai? Eu tinha, nós éramos em cinco irmãos, né? Minha mãe e meu pai. Meu pai se chama Antônio, minha mãe se chamava Maria de Lourdes, né? Na minha infância éramos em seis, né? E uma faleceu cheirando lança-perfume em 85, com 15 anos, caiu, bateu o crânio na escada e faleceu. Então eu tive uma vida um pouco complexa, né? Aí meu pai ia trabalhar e nós éramos pequenos e meu pai no trabalho pegava o almoço não, o café da manhã, da tarde, da manhã, da parte da tarde e também
né, na hora da saída e trazia para nós, porque eu com 8 anos de idade, eu ia para a feira fazer carreto para ganhar qualquer coisa para alimentar meus irmãos, que eu sempre fui o homem mais velho, né? Mas somos em 2 homens e era 4 meninas. Uma faleceu com 15 anos, ficou agora 3 mulheres, né? Então, na época, eu tinha que fazer o corre para alimentar minha família. E até ia pedir osso, que ia jogar fora, resto de osso, para o seu José, para que aqueles restos de osso a gente pudéssemos fazer com farinha e feijão para alimentar os meus irmãozinhos. Enfim, essa era a vida. Aí chegou um tempo, eu comecei a trabalhar na feira, e da feira eu fui para a cidade, né? Ainda adolescente, com uns 14, 15 anos, eu ia para meio da mata pegar xaxim, e ali naquele xaxim eu formava um vaso e pegava aquelas avenca japonesa bem pequenininha, aquela samambaia, e colocava e formava e ia para a cidade, que é no Viaduto do Chá, vender. E observamos que na época, 84 para 85, ainda no fim da ditadura, eu mais outro amigo chamado Marcos, nós íamos vender no Viaduto do Chá, e ali no Viaduto do Chá vendíamos o dia todo. Quando era noite, ali no Patriarca, a gente passava pelos militares, os militares pediam para nós documentos, e se não tivesse o documento de carteira de trabalho registrado, era considerado na época vadio, ou seja, delinquente. E era levado, encaminhado para o distrito ali do Parque Dom Pedro, hoje, atualmente, o Papa Vento, o Parque do Papa Vento. Então aquilo ali começou a me injuriar, né? Me deixar totalmente com um pensamento complexo, né? O que é certo, o que é errado. Então, e ali eu comecei a partir para uma delinquência a mais. Comecei a roubar, né? E na quebrada, o lema era esse: ninguém rouba na quebrada, ninguém traz polícia para quebrada, quem é mesmo do bang tem que roubar quem tem e não quem não tem. Aí nós íamos, né, delinquir aqui no centro da cidade, Avenida Paulista, e também Viaduto do Chá, aqui no centro da cidade, 25, no shopping, a gente pegávamos Rolex e Cartier, relógio Cartier, cordão de ouro também, e começamos a delinquir. Onde ali eu fui para a FEBEM, já contei, né, RPM, Juizado Menor, e até nessa que eu fiz 18 anos, pratiquei um outro crime, 121, onde que eu fui preso e saí com 33 anos de idade. Eu gostaria de perguntar para você falar um pouco da sua experiência no cárcere e o que foi o massacre do Carandiru para você. Do que você se lembra e quais as consequências do massacre na sua vida dentro e fora do cárcere? Olha, a minha experiência dentro do cárcere, na casa de detenção, é uma experiência que ela ficou marcada tanto no físico quanto no psíquico, porque conviver diante de uma prisão onde era a maior da América Latina, onde existia uma das piores delinquentes, né, da América Latina ali naquele local, e na verdade a gente tinha histórico da casa de detenção, um histórico muito tenebroso, né? E ao chegar ali com triagem, primeira vez, né, a gente éramos pago ali no pavilhão 2, um pavilhão de triagem, um pavilhão que a gente obtinha um número, uma calça, uma camisa, calça bege, uma camisa branca, escrito CD, casa de detenção.
E ali a gente tinha palestra dos funcionários, como que funcionava a disciplina lá. E a gente tinha também a palestra dos próprios presos, quando iam procurar os seus pares que deviam. A gente via ali um quadro caótico, um cenário a qual marcou bastante a minha vida, né? Como observador. E ali foi momentos muito tenebroso por ver situações com os próximos ali situados juntamente comigo diante daquela situação. E pós aquele local ficávamos ali na triagem para uma ressocialização do próprio local interno prisional, onde a gente observava aquele burburinho. E pós uma semana a gente era pago no pavilhão de origem, né? Quem era residente ia para o pavilhão de residente, quem era primário ia para o pavilhão de primário, e quem tinha problema ia para o pavilhão problemático, o pavilhão 5. Mas o quadro era tão caótico na época que as pessoas, né, que não tinha problema devido ao quadro caótico da situação histórica, as pessoas ficavam em choque e pediam até para ir para o pavilhão 5, né? Porque não queria ir para o pavilhão de origem com medo. E nisso eu fui para o pavilhão de origem, pavilhão 9, cheguei no pavilhão 9, né? Tinha que fazer a ficha das triagens e também ali também tinha um local, né, um coletivo onde que pagava todos os que iam ser distribuídos para todos os xadrez. E a gente ficava de um dia para o outro para pegar o fio da meada, né, o barulho histórico, e ali ser distribuído pelo funcionário, cada um ao seu pavilhão, o seu xadrez ou o seu local de cumprir pena. E certamente ali eu fui bem recebido, fui pago no 408E, né, xadrez coletivo, morávamos em 28 elementos, 20 era laranja, segurava cadáver, segurava a faca, segurava a pinga, segurava os BO dos apenados, enquanto que praticamente 8 era sujeito homem. E ali cheguei bem recebido, né, bem recepcionado, e foi isso. E uma das coisas que mais marcaram naquele dia, né, observamos que ali eu me ressocializei, esqueci o mundo aqui fora para se habilitar no mundo privado da liberdade, aonde que ali era o foco era ouvir mais e falar pouco, e falar menos. Simples ser um observador, né? E também nunca ser uma pessoa que pudesse ser oportunista diante das dificuldades do próximo. E ali também a gente tinha na mente que morria muita gente ali no pavilhão 9. Se de repente vê alguém morrendo perto do seu lado, não sair correndo, porque o quadro caótico e psicológico de quem está morrendo diante de umas peixeiradas é muito terrível. E ali os amigos já falavam, ó, você não sai correndo, você encosta sua costa na parede e deixa o geladinho passar. E justamente no dia que eu fui distribuído, eu ali me deparei com essa situação, né? Marcou muito. E também no decorrer do dia, onde veio a rebelião do pavilhão 9, 2 de outubro de 1992, ali me encontrava eu no pavilhão 9, quinto andar, 531E, juntamente com 8 pessoas, né? Comigo, eu, meu saudoso e finado tio, ex-parceiro, e mais 6 piracicabano. Ali veio a rebelião, e naquela rebelião ali, ao meu ver, né, o choque entrou às 6 horas da tarde e só saiu às 6 horas da manhã. 12 horas de extermínio e, ao meu ver, chegaram no meu xadrez aproximadamente meia-noite para lá, né, onde que eu morava no último andar, 531E do quinto. Ali eu percebi e pensei que mataram todos os apenados, todos os presos, por ouvir milhões de tiros, e falei e pensei,
no meu raciocínio, só faltou nós, do nosso xadrez, morrer. Eu estava esperando isso, mas eu estava mais confiante ainda que a morte, ela poderia não me abraçar. E foi o que eu pensei, né? Pensei bastante no Criador, pensei e roguei bastante ao Criador para me dar a oportunidade, e ali essa oportunidade de vida foi me dada. Ao sair daquela situação, os policiais entram no meu xadrez e falaram que nós estávamos prontos para morrer. Né? Por quê? Porque o lema que nós já sabíamos era esse: quando numa rebelião que os policiais entrarem, todos nós devemos estar nu, despido, com a cara no chão, né? E nós deveríamos jogar água misturado com óleo para dificultar o andamento da carruagem dos policiais. E isso nós fizemos, mas a hora que os policiais eles entram no meu xadrez, eles batem no meu xadrez, porta fechada, guichê aberto, eles falaram que nós estávamos prontos para morrer. Colocaram a metralhadora, apertaram a metralhadora, mas não saíram nada, né? E ali eles pediram para nós levantarmos da onde que nós estávamos deitados, com a cara no chão. Levantei, nessa que eu levantei, o policial abre o xadrez e fala para nós sairmos para fora. Ao sair para fora, como eu fui o primeiro, eu saí para fora, né, juntamente em fila, fui o primeiro. E nessa, ao sair do meu xadrez, eu caí num grande escuridão, num abismo. Eu tive um arrebatamento de sentido, e esse arrebatamento foi um êxtase, né, psicológico que houve dentro do meu intelecto, tanto externo como interno. E ali eu me senti como eu estava caindo numa escuridão, num redemoinho, num poço bem profundo e escuro, descendo nas profundezas da terra. Aí, de repente, uma potente mão me pega lá embaixo e me traz a consciência. E nessa que traz a consciência, eu ouvi uma voz dizendo: olha, tá vendo os policiais? Eles estão todos possessos de demônios. Eu olhava assim e só ouvindo a voz que falava no meu ouvido: mas tenha coragem no que você vai ver, mas você não irá morrer. Eu pensei: eu sou invisível, ninguém vai me matar porque eu falei com Deus. Um anjo de Deus me deixou invisível, então eles não terão poder, o mal não terá o poder e a capacidade de me deter, porque eu estou com a força maior. Eu estou invisível, eles não terão a capacidade de me enxergar para tirar a minha vida. Aí, nessa que eu ouvi a voz: tenha coragem no que você vai ver, mas você não irá perecer. Eu falei: tudo bem. Aí eles falaram: tá vendo, os policiais estão todos possessos de demônio. Eu olhava na cara do policial, estava com a cara transformada e babando. E o policial falava assim: quem vai ser minha próxima vítima? Eu olhava assim na cara do policial e olhava assim na fisionomia. Na cintura do policial tinha um rabo de leão. Todos os policiais eram um policial com um rabo de leão que ia até o chão, esse rabo do leão. Eu ouvi a voz do policial falando assim: vai Zé, pisa no veludo, quer dizer, nós tínhamos que pisar bem com os dois pés. Por quê? Os policiais estavam pisando em poças de sangue, cheio de água, e os próprios policiais estavam com medo de pegar doença e se melar com sangue, porque os próprios policiais falavam: vamos ver quem mata mais entre nós. Então eles disputavam entre eles quem matava mais. E ali, eu vendo esse cenário, o policiais falou assim: ó Zé, pisa no veludo, vai para lá. O meu consciente voltando, né, ao normal. E nessa que ele falou vai para lá, eu fui para onde ele estava indo e fui indo. Eu mais os demais em fila, com a mão na cabeça, pelado. E chegou lá no corredor do quinto andar, perto da escada, para descer da escada do quarto para o quinto. Ali no elevador ficamos no paredão da morte. Naquele paredão da morte, todos nós ficamos com a mão na cabeça, com a mão na parede, né? E olhando. Aí os policiais pulavam um e pegavam o outro. Pulavam um e pegavam o outro. E eu ouvindo isso e vendo como eu tinha no meu consciente que a voz me falou: tenha coragem no que você vai ver, mas você não irá morrer.
Eu falei, nossa, eu estou invisível, eles não vão poder me tocar, né? Eu sou intocável, porque tem uma força maior me conduzindo. Aí eu tô vendo eles pegarem os presos e jogar no elevador, porque o elevador estava lá embaixo, não sei se estava lá embaixo ou estava mais para cima, não me recordo. Eu só sei que eles jogavam os presos lá embaixo, os presos morriam, né? E aí, depois de uns 5 ou 10 minutos, eles pegando os presos ali, de repente os policiais, aparece um coronel e fala ali, do lado da galeria dos crentes, e dá uma ordem, fala, ó, essa galeria dos crentes aqui, ninguém faz nada, porque aqui são todos os crentes, não tem problema nenhum. E justamente a maioria dos pivôs da situação foram se esconder lá nos barracos dos crentes. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado, legal. E aí observo que os policiais falam assim, para de matar, que vocês mataram muito. Né? E os policiais começam ali dizer, então desce eles lá para baixo. Quer dizer, passamos pelo paredão da morte e depois pelo corredor da morte. Mais de 100 policiais naquele local, dando cacetetada. Os cacetetes dos policiais, quando eles batiam o cacetete de choque, jogava a gente 1 metro, 2 metros longe. Tão forte. E mais de 100 policiais você tinha que passar por eles. E eles falavam assim, corredor da morte, quem cair vai morrer. Eu, como já tinha sido liberto de todas as drogas, né, eu não usava mais droga, como cocaína, maconha, cachaça, cigarro, e praticava exercício 4 horas por dia, 2 de manhã, 2 da tarde, eu estava no puro suco. Enquanto eu ia passar ali no corredor da morte, ali onde que eu tinha que descer do 5º andar, da escada do 5º para o 4º, tive que passar pelos militares ali, dando cacetetada, baionetada, e passei, né, tomando cacetetada nos braços, nas pernas, mas falei, não vou deixar bater na minha cabeça, porque se bater na minha cabeça eu posso desmaiar, né, e eles acabaram de me matarem. E aí, beleza, nessa que eu tô quase tomando tanta cacetetada nos braços, os braços ficou tudo cheio de hematomas. Aí eu saltei para cima, saltei uns 2 metros para cima dos policiais, os policiais abriram o ala e eu passei correndo, já desci na escada do 5º para o 4º, na escada do 4º para o 3º, os policiais estavam pegando os presos e matando a estiletada, né, a faca artesanal dos próprios presos. 3 pessoas na minha frente morrendo ali. Eu olhei e fiquei em choque, falei, nossa, vou voltar. Nessa que eu ia voltar, o próprio anjo apagou o meu raciocínio humano e tive um outro arrebatamento de sentido. Tive um outro êxtase, né, psicológico. Ali naquele momento, porque ele percebeu que eu ia sentir fraqueza de não atravessar aquele problema. Aí eu falei, nossa, eu vou voltar. Só o meu pensamento, né? E aí o anjo apagou a minha mente, e quando eu fui ver, eu já tinha passado por aquela situação, eu já me encontrava na escada do 2º andar para chegar no pátio. A hora que eu chego no pátio assim, olho para cima do céu e sempre falando para Deus, tenha misericórdia da minha alma, não deixa eu morrer, né? Não deixa eu morrer, me dá mais uma chance de vida, eu não quero morrer, sabe, aquela angústia, os olhos esbugalhados para fora. Na verdade foi um momento tão cruel observar essa trajetória, que foi terrível, que na hora que eu olho para cima, né, e ainda para cima olhando e pedindo para Deus mais uma chance, né, e não deixar eu descer à sepultura, né, dos mortos. Mas é tão terrível que eu olho para cima, lá no céu apareceu uma estrela, mas tão brilhante, uma estrela tão brilhante, que é inefável esse brilho. E com esse brilho,
veio um raio muito forte no pátio. E esse raio veio com um trovão. E esse trovão também veio com uma chuva. No pátio, já tinha mais ou menos centenas de presos ali, abaixado, nu, com a mão na cabeça. E nesse pátio estava cheio de polícia matando, acabando de matar os presos que estavam baleados. E de repente, ali, naquele momento, houve o trovão, né? A natureza divina bradou com um trovão, com relâmpago e com a chuva. Os policiais se estremeceram, os policiais ficaram com medo. Mas nós também nem se fala, né? Eu já estava com medo da morte, imagina observar aquele trovão, aquela natureza sobrenatural falando conosco, e ali veio a chuva. Com aquela chuva, aqueles policiais saíram nas laterais, saíram do meio e foram para as laterais. Nas laterais, eu passei com tudo, tirando os cacos de vidro, as baionetas da bunda dos parceiros, né, que estavam arrastando a bunda, e fiquei lá. Mas uma coisa tão profunda do divino, que uma semana antes, eu tive um sonho. E esse sonho, não sei se foi na carne ou no espírito, mas foi um sonho que dentro do pavilhão da casa de detenção havia uma fila do pavilhão 9 até o pavilhão 2, e essa fila de centenas de pessoas, ela saía de dentro para fora, um portão reluzente, né, como naquele filme O Túnel do Tempo, ou seja, aquele filme que as pessoas atravessam aquele espelho, né, e vai para a era moderna ou para a era do passado, né? E ali aquelas pessoas, quando saíam, passavam por aquele portão reluzente, ou seja, aquele espelho, elas desapareciam. Esse foi um sonho que eu tive no dia do massacre. Mas uma semana antes, eu tive um outro sonho. E esse sonho, né, veio que o meu espírito descia até as profundezas da terra, um local chamado uma caverna bem grande e reluzente, e dentro dessa caverna havia bilhões de trilhões de vozes gritando por socorro. Olhei assim, eu me deparei tipo uma triagem, né? Meu espírito descia da terra para aquele local, significado de uma triagem, para ser distribuído para daquelas entradas que eu estava ouvindo aquele terror de voz. Socorro, me tira daqui, socorro, socorro. Eu olhei assim, uma caverna infinita, e lá no final, uma luz bem pequenininha que brilhava. Eu falei, meu Deus, que lugar apavorado, aquele grito, nossa, isso aqui é um inferno. Que negócio é esse? Me dá oportunidade, Deus, não deixa minha alma aqui nesse inferno. E ali observei, né, uma alma descendo, né, e essa alma eu reconheci, era o Paulão, finado Paulão, a qual ele me pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu falei para ele, eu fui nessa. Aí eu perguntei para ele, e o que você está fazendo aqui também? Aí eu também fui nessa. E justamente esse jovem, né, veio a falecer, a perder a sua vida no dia do massacre do Carandiru. Né? Ele morava no terceiro andar, 308E do terceiro andar, do pavilhão 9. Infelizmente. Aí eu me perguntei, né, desse sonho, né, que foi algo que marcou bastante, né, e também na rebelião, né, e pós a rebelião ficamos lá com aquele cheiro de mortos, né, com sangue na parede, aquele terror, e os presos tudo revoltado, né? Foi terrível. Eu me recordo que foi um local totalmente marcante, né, diante da esteira da minha vida, né, o que marcou. E pós a rebelião, nós, alguns presos, fomos para a carceragem contar
quantas fichas de preso tinham desaparecido na carceragem. E tinha muitos presos, não me recordo assim o número, mas ao meu ver, faleceram mais de 300 pessoas, né? Mais de 300, eu costumo dizer de 350 a 400 pessoas. Por quê? Eu deduzo isso porque fizeram pilhas de mortos no esporte. Esse esporte situava-se no segundo andar, perto da escada, do terceiro para o segundo, mas no segundo andar praticamente falando. E ali tinha pilhas de mortos, né? Em cada locais, né? Tinha, no quinto andar tinha centenas de mortos, onde que os policiais, né? O GOI, a Rota, o Choque, né? Enfim, onde eles mais mataram esse dia foram no segundo andar e no terceiro andar. Agora imagina no quarto andar e no quinto. Mataram bastante também. Mataram bastante, mas o que mais mataram foram no segundo andar e no terceiro andar, onde pessoas fizeram pilha de mortos e ali os próprios presos que estavam pegando os presos já mortos e empilhando um no outro, e teve uma vez que o próprio preso que estava empilhando, ele se melou de sangue e fingiu de morto e caiu lá e se moqueou, né? Então a gente observa isso, pessoas que perderam as suas visões, ficaram cegos devido a essa tragédia, pessoas que pegaram o soro positivo devido a essa tragédia, né? Então foi um momento altamente marcante, né, na minha vida, foi esse dia. E pós o massacre, ficamos lá no pavilhão 9, ainda por muito tempo, né, por muito tempo. Depois levaram a gente para... distribuíram pessoas para vários pavilhões e deixaram a minoria ainda naquele pavilhão. Eu fui com cheiro de morto, buraco de bala, aquela atrocidade humana, né? Até que desativou todos, pegaram todos os presos, levaram para os outros pavilhões, foram pessoas para o pavilhão 7, pavilhão 8, pavilhão 5, pavilhão 7, 6 e o pavilhão 2, eu fui o pavilhão 2, né? E ali, depois do pavilhão 2, eu voltei para o pavilhão 9, né? Onde eu estava ali, fiquei pouco tempo, depois eu fui para a penitenciária. Para a penitenciária do Estado? Não, fui para a penitenciária de Guarulhos, penitenciária de Guarulhos. Fiquei uns 3 meses lá e fui para a colônia, obtive meu regime semiaberto, né? Ali em Franco da Rocha, onde que ali no regime semiaberto de Franco da Rocha era uma cadeia de Franco da Rocha, chama Castelim, onde que é só grade. Eles colocaram nós lá, é só grade. Então tava preso a mesma coisa, desigualdade, né? Hoje que os caras fazem desumanidade, então é terrível. Então acho que é praticamente isso. Durante o período em que esteve no sistema carcerário, você mencionou que se envolveu em atividades culturais e artísticas. Conte um pouco sobre esses trabalhos e como eles influenciaram a sua jornada. No mundo artístico, mesmo dentro do presídio, no dia do motim que fizemos ali no pavilhão 9, que na verdade o motim foi isso. Nós não queríamos ser trancados porque era um momento de lazer do próprio preso. Eu estudava no pavilhão 6, o pavilhão 6 era um pavilhão cultural, estudava artes plásticas ali eu saía do pavilhão, outras pessoas saíam dos seus pavilhões para aprender a arte, né, de pintar. Apesar que eu já tinha levado esse conhecimento prévio, né, introdutório no mundo da arte, onde que ali no presídio eu me aprimorei cada vez mais. Quando era fim de ano, quando era dias festivos, a gente ficava para fora para desenhar nas paredes, quando era época natalícia, para desenhar os presépios
e por aí afora, para mudar o cenário do presídio, né, para as visitas ver aquele cenário agradável e não um cenário de trevas ou um cenário de peso psicológico. E ali eu aprendi bastante coisa, e ao sair do presídio eu dei continuidade na arte, e até hoje onde que a gente vai se aprimorando cada vez mais com o treino e com os trabalhos, onde que eu vou sobrevivendo também da arte, a qual, saindo do presídio, eu busquei a conclusão do ensino médio, e ali eu parti para curso superior, onde tive a formação bacharel em teologia, bacharel em pedagogia e, por último, bacharel em direito. E estou na luta da habilitação definitiva da carteira da OAB para poder advogar, para poder fazer algo de justo para aqueles que estão sofrendo injustiça do próprio Estado. E ao sair do presídio, eu fui me deparar com essas qualidades acadêmicas, onde que eu fui trabalhar como camelô na Avenida Paulista, vender as coisas para sustentar a minha família, onde na atualidade eu sou casado, tenho 4 filhos, e tinha que fazer alguma coisa por vias legais. Trabalho, eu não queria trabalhar registrado, porque eu tenho um pensamento que quem trabalha registrado é o escravo do Estado. Porque você trabalha a vida toda e contribui com o INSS, contribui para o Estado. Aquilo que você contribuiu para o Estado não te ressarce um sexto. Então quer dizer, o Estado é bandido, o Estado é criminoso, porque faz da população produto de mercadoria. Então o Estado aliena a população sobre o seu domínio. É crime alienação, né? É crime sequestrar as pessoas sob o seu domínio. Está na Constituição, na Carta Magna. Então o Estado deveria cumprir a sua obrigação cultural, intelectual, né, e educacional. Mas o Estado viola as próprias leis da Carta Magna. Então eu saí, fui trabalhar como camelô e fui defender honestamente o pão de cada dia que eu tinha que levar para os meus filhos. E ali eu cansei de correr da PM para defender as minhas mercadorias. Cansei de embolotar com o GCM no chão, a ponto de os dois cair rolando, a ponto de repente ele até disparar uma arma na minha cabeça e me matar, porque ali eu estava defendendo honestamente o pão de cada dia da minha família. E de repente a gente percebe que o Estado ele é opressor. O Estado ele oprime de forma terrível. Mas eu defendi dentro dos princípios por via legais, todos esse tempo como um grande camelô, como um grande autônomo, graças a Deus, eu tive a coragem de largar o brinquedo do mundo da vida louca, focar nos objetivos educacional, cultural e intelectual. Como a experiência na prisão afetou sua saúde mental e emocional? A prisão, ela afeta a saúde psicológica do apenado e também educacional. Por quê? Porque quando o suposto infrator viola a lei, ele é pago uma pena, e a pena é essa: ser tirado do seu convívio familiar para ser privado de uma liberdade e ficar sob a tutela do Estado para ressocialização. E a ressocialização é essa, que o Estado, aquele suposto delinquente,
ele tenha uma capacidade intelectual de ressocializar-se através de uma educação, através de uma ressocialização cultural e também intelectual. Esse é o papel do Estado, a qual o Estado ele falha com o seu papel, a qual o Estado ele viola com esses princípios, né, criminoso, cujo esse crime é o crime de omissão. O Estado viola esses princípios, afetando nos dias de hoje e sempre esse psíquico emocional do próprio apenado que supostamente violou aquela norma do Código Penal. Como foi o processo de reintegração à sociedade com sua liberdade? Quais foram os maiores desafios a serem enfrentados? Você já citou bastante deles agora. Você encontrou pessoas que te apoiaram, coletivos ou movimentos sociais? Nos conte um pouco mais sobre os trabalhos e projetos artísticos que você está envolvido no momento e quais são as suas experiências com eles. Bom, diante do movimento social ao sair do presídio, eu encontrei bastante apoio. O movimento social que eu encontrei foi trabalhar numa casa de recuperação de pessoas dependentes químicos. Ali a gente estendia a mão para as pessoas que estavam na droga, no crack, na bebida, que queriam uma ajuda social. E ali eu comecei a fazer um vínculo com essa ONG. O dono dessa ONG é o pastor Mauro, nascido e criado comigo, então eu pegava essas pessoas, e até hoje eu faço parte dessa ONG, pegava essas pessoas para trabalhar, ajudar. Lá é gratuito, e é onde que a gente tem esse vínculo para estar ajudando essa forma social e humanista em prol o mesmo. Mas eu fui apoiado pelos mesmos, que são meus amigos desde a infância. Esse era o trabalho que a gente estávamos desenvolvendo e desenvolvemos até hoje dentre essa situação. Então, nos conte um pouco sobre os trabalhos e projetos artísticos que você está envolvido no momento e quais são as suas expectativas com eles. Quanto aos projetos artísticos, pelo momento que eu estou envolvido, onde eu faço exposição artística em universidades, em faculdades, na UAB, em vários locais, né, que a gente é convidado, a gente vamos trazendo o não apagamento da memória, justamente os fatos históricos já narrados diante dessa história. Quais experiências que o cárcere ensinou sobre si e a vida? E o que teria a falar para quem está com dificuldade no sistema prisional? Você acredita que a prisão tornou você uma pessoa melhor? A experiência de vida dentro de um cárcere é uma experiência única. Quanto o cárcere me tornar uma pessoa maior, decompõe todo o histórico já narrado diante do fato. Mas eu quero dizer uma coisa, que a prisão, ela traz ao próximo uma decomposição psicológica de tal forma e deformada, porque, como eu já disse, o homem, quando supostamente infringe a norma do Código Penal e vai para o presídio, ele sai mais cabuloso do que ele entrou. O presídio não ressocializa. Essa forma penal que o Estado implanta nos seus supostos infratores é uma forma de apagar o gelo. É uma forma de fazer fumaça. Porque todas as prisões são políticas. É uma forma de pegar os mais fracos, o pobre, o preto, né, e o periférico, pagar o pato. Então, a prisão, ela é política. E dentre essa fala, eu quero declarar, não houvesse prisão, né? Aqueles, de repente, viesse cometer uma ilegalidade, que ele poderia pagar
uma pena de ressocialização, uma pena que viesse fazer o mesmo a pensar. Então é isso, desencarceramento em massa, porque a prisão, ela, na verdade, ela deforma o raciocínio daqueles que vão para uma prisão. Você se considera abolicionista penal? Se sim ou não, por quê? Eu me considero abolicionista penal porque toda prisão é política, né? Então não deveriam ter a prisão, mas sim uma pena alternativa para fazer com que aquele suposto infrator da lei viesse refletir e ter um comportamento adequado dentro do devido processo legal. Então eu acredito que prisão nunca mais. Prisão, ela não traz ao apenado uma ressocialização, não traz ao apenado um aprendizado educacional, cultural e intelectual. Quem é você hoje e quais seus planos futuros? Eu sou o Luiz, a qual assino as minhas artes com o Bizil, obviamente também o apelido Bizil, e o meu plano para o futuro é que posso galgar essa forma de compartilhar ao próximo experiência que venha servir como longa-manos, que venha servir como apoio para o futuro próximo da humanidade, para que eles não venham ser mais uma presa fácil na mão do Estado.